O episódio começa com um cara perseguindo uma mina, que se chama Aika. A mina manda ele ficar longe e o acha irritante, mas ele não desiste e continua seguindo ela. No caminho tem algumas pessoas jogando futebol. Eles acabam errando o chute, que vai na direção do gado e a Aika. Nesse momento parece que o tempo parou para eles. O perseguidor se chama Wataru Saju, e ele é um estudante comum do ensino médio, e sua característica é ser gado. Ele é conhecido como o perseguidor do campus. A mina que ele gosta se chama Aika Natsukawa. Para ele, ela é perfeita e poderosa. Ele está apaixonado por ela e sonha em um dia poder namorá-la, e por isso ele nunca deixa de persegui-la com paixão por todo canto. E mano, nem me pergunte o que aconteceu aqui. O mundo começou a passar diante de seus olhos, e quando a bola passou por ele, ele acordou para a vida como uma pessoa diferente. Ela pergunta se ele está bem. Ela está bem. Ela diz que isso aconteceu porque ele fica perseguindo e manda ele não chegar mais perto dela. O cara cai na real e decide fazer isso, parar de ficar no pé dela. Chegando em sua sala, Keiyu dá bom dia e ele responde friamente. Então ela diz que ficou sabendo que ele recebeu uma punição divina por ficar perseguindo a Aika. O cara diz que sim. Kei então diz que se ele continuar assim, a Aika vai o detestar ainda mais. O maluco concorda e elas ficam sem entender. Parece que ele cansou de ser gado. Elas começam a achar que ele está doente. Ela diz que não. A sensei chega na sala e também acha incomum ver sentado. Ele está esquisito, porque normalmente ele está toda hora perseguindo a Aika. Geral da sala começa a rir e ela fica toda corada. Então tem uma pausa, e quando ele sai da sala, ele se esbarra com a Aika. Ela já manda ele não a perseguir. O cara diz que só estava indo para o banheiro. Geral fica sem entender. Isso está muito esquisito. Essa mina está se achando demais. Chegando no banheiro, os caras perguntam o que aconteceu, se eles discutiram algo do tipo. Bem, a verdade é que eles discutem o tempo todo, mas só ela ficava com raiva, e ele não se importava com isso e continuava perseguindo. Parece que algo mudou nele. Saju então se olha no espelho e pergunta para os caras se parece que ele gosta da Aika. E é claro que sim, fica agadando na mina o tempo todo. Ele admite que gosta dela e por isso quer apoiá-la e incentivá-la. Na sala de aula, chega a hora do intervalo e ele vai saindo sem falar nada. Ela fala com ele bem baixinho. Ele pergunta se ela o chamou e a mina diz que ele deve ter se enganado. Ele também acha isso. E quando ele ia saindo, ela pergunta para onde ele está indo. Saju fala que está indo para a lanchonete do refeitório. Todo mundo da sala parou para olhar. Geral achou isso muito esquisito. Normalmente ele chama a Aika para comer junto, mas dessa vez foi sem ela. Saindo da sala, os caras começam a se perguntar se ele está bem. Eles estão achando que ele enlouqueceu depois de ser rejeitado tantas vezes e rezam para ele ficar forte. Lanchando sozinho, a garota vai falar com ele. A mina até sabe seu nome. Ele pergunta quem ela é e a garota se chama Rena Aizawa. Ela é da sala ao lado. Ela simplesmente chegou aí, conversou com ele um pouco e se mandou com estilo, dizendo até mais, e o cara sem entender nada. No dia seguinte, um credor mata o leão nele, chamando de idiota. Saju não está entendendo o motivo. O cara diz que ele tem uma visitante esperando por ele. Nesse momento, o Ren aparece aí para dar um salve. Ele está chocado que uma garota bonita de repente foi falar com ele. O parça fica pistola porque o Saju já tem uma mina. Nesse momento, a Aika chega e fica um pouco pistola e sai da sala sem olhar no rosto do cara. Rena percebe que ela confundiu as coisas. Depois corta para a aula de educação física e Saju fica olhando para Aika, mas ela simplesmente o ignora. Após a educação física, Kei fala que ele está sendo babaca mulherengo. Ela tem uma rede de informações e diz que a Rena tem um namorado e vivia colada nele. Ela está um ano acima dele, no segundo ano, turma B. E ao saber disso, o Saju foi dar uma olhada em sua sala para ver o cara. E ela estava no meio de uns caras que estavam falando de garotas que gostam. E ela está falando que queria pegar a Aika. Ele quer pegar a deusa do Saju, mano. Na sala, Saju está pensativo e Kei percebe que ele está no mundo da lua. Saju diz que estava pensando que existe todo tipo de pessoa no mundo. Ela concorda encarando ele, dizendo que tem um tipo especial diante dela. Kei percebe que ele estava pensando na Rena. Saju diz que sim e fala que tem uma pergunta para fazer para elas duas. Nesse momento a Rena chega aí chamando Saju. Ela quer conversar com ele. Kei pergunta se é algo em particular, mas não. Então Kei chama ela para bater um papo. Kei pergunta a razão dela ter terminado com seu ex-namorado. Rena fica surpresa e pergunta como ela sabe disso. E deixando isso de lado, Rena com isso dá uma desculpinha. Kei fala que o ex-namorado dela é um péssimo juiz de caráter, mas agora está tudo bem porque ela tem um Saju. E também diz que foi a escolha certa terminar com o ex-namorado assim. Rena manda ela parar de falar mal de seu ex-namorado e sai daí pistola. E Saju vai atrás dela e acaba se esbarrando em uma garota. Ela vaza toda tímida e assustada. Bem, ele pede desculpas a Rena, mas ele não fez nada. Ela diz que quando ele está com ela, não fala nada da Aika. Ela diz que já soube na prática que quando está com a garota não deve falar de outra garota. Rena está ligada de que ele gosta da Aika, quer dizer, a escola inteira está ligada. Mas ele fala que já cansou de ser rejeitado e acha que deve seguir em frente. Saju pergunta do namorado dela. Seu ex simplesmente disse que outra garota é literalmente seu tipo, e por isso a Rena terminou com ele. Ela estava ligada de que ele não gostava de garota, mas mesmo assim não gostou do que ele falou, e por esse motivo que ela queria fazer seu ex passar pela mesma coisa. E mano, ela queria usar o Saju para isso.
Saju conta que antes de conhecer Aika, ele foi brutalmente rejeitado por uma pessoa. É o seguinte, a garota deu um fora humilhante. Foi uma forma horrível de rejeitá-lo. E além disso, o namorado dela apareceu e começou a bater nele. E enquanto era atingido e saía voando, Aika estava passando. E ele caiu de cara com o Godecai dela, com os melões. Foi aí que ela deu um tapa na cara dele, e o maluco se apaixonou. Na verdade, isso tudo é uma mentira. Ele se apaixonou à primeira vista pela gentileza de Aika quando ela estendeu sua mão para ele. E por esse motivo se tornou um fã da Aika. Para ele, a Aika é uma deusa. Reina pergunta se ele não queria namorar a Aika. Querer ele quer, mas ele pensa que mais do que isso seria um incômodo para ela. Então ele decidiu querer apoiar ela à distância e desejar sua felicidade, já cansou de ser rejeitado. Depois dessa conversa, a Reina se anima. Ele fala que iria reclamar com a Kei para ela, mas Reina fala para ele não fazer isso, de que ela só estava defendendo a Aika. Saju não entende o motivo, então Reina fala que tinha segundas intenções e a Kei percebeu. No dia seguinte, ela volta com seu namorado e dá um salve nas garotas. A Kei já começa a sentir pena do Saju. Ele foi rejeitado por duas garotas. Na sala de aula, ele fala que está de boa com a situação, de que foi um bom sonho. Aika pergunta se ele realmente está de boa com isso. Saju diz que não é como se ele estivesse esperado algo desde o começo. Aika não entende isso. Kei percebe que ele está mais abatido do que o normal. Nesse momento, os parceiros chegam dizendo que seu olhar está mais sombrio. Será que foi rejeitado de vez pela Aika? O cara diz que está no meio de um divórcio, e a rapaziada começa a rir. Já em casa, ele começa a se olhar no espelho, e fica pensando na vida. Ele a todo momento chamava a Aika para sair nada, e começa a se sentir um idiota por causa disso. O cara começa a achar que essa garota não é para ele, é muita areia para seu caminhãozinho. Nesse momento a campanha toca, e era a Aika. Saju pergunta como ela achou sua casa. Ela simplesmente perguntou para uns caras. Ele então pergunta qual é o motivo da visita, e diz que não tem ninguém em casa, eles estão sozinhos. Ela fica tensa, mas ele diz para ela não levar isso para aquele lado. Ela sabe disso. A irmã dele chega e vê mais um par de sapatos, e começa a escutar a conversa. Aí que eu pergunto o que aconteceu com ele. É que ele parou de perseguir ela, e ela está achando isso esquisito. Ela fica aí reclamando. Ele com isso diz que gosta dela, e a chama para sair. Ela fica toda curada e diz que não há como ela aceitar nessa situação. Então ele já começa a chamá-la de Natsukawa, cortando a intimidade que tinha antes com ela. Ela o rejeita e o afasta, e agora quer atenção. Essa mina quer demais. Ele acha que o que ele fazia é assustador. Então por esse motivo, nesse momento sua irmã aparece, interrompendo a conversa. Sua irmã pergunta se ela era namorada dele, porque é muito bonita para ser namorada dele. Ele diz que ela não é sua namorada, que só passou aí para conversar alguns assuntos. Bem, Saju fala que ele acompanha ela até em casa. No caminho ela pergunta o que ele ia falar antes. Então Saju diz que desistiu de ficar perseguindo ela. De agora em diante ele espera que eles sejam mais ou menos colegas. A menina não gostou nada disso. E ele pergunta se ela tem alguma amiga que combine com ele. Ela ia dar um tapão nele, mas vaza pistolada. E ele fica sem entender nada. Depois, já na escola, muda geral de lugar. E ele fica longe da Aika, que já começa a zoar com sua cara. Mas ele diz que decidiu seguir em frente e que não irá ficar mais incomodando a Aika. Que diz que pelo menos ele tem que assumir responsabilidade. Saju fica sem entender. Que diz que porque ele se envolveu com ela, muitas garotas não puderam chegar perto da Aika. E por isso ela não fez muitas amigas. Saju com isso começa a olhar para ela. E decide apoiá-la e incentivá-la. E assim termina o episódio.